O reino do céu está próximo, mas ele está próximo de mim ou está próximo de acontecer? Olá, eu sou o Ronaldo, membro vocacionado da comunidade Obra de Amor, e hoje eu quero partilhar um pouco de vocês com o Evangelho do dia, né? Hoje, nessa quinta-feira, dia 10 de julho, nós vamos fazer a leitura do Evangelho que está em Mateus 10, de 7 a 15. Que o Espírito Santo seja a nossa luz nesse dia, que o Espírito Santo seja a nossa ajuda para que a gente possa compreender a Tua Palavra, para que a gente possa, acima de tudo, viver aquilo que Ele nos propõe. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai. O reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele, até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade do juízo, do dia do juízo. Deus, ele sempre nos surpreende, né, com o seu evangelho. E hoje, enquanto eu rezava com essa palavra, a primeira coisa que me veio foi justamente sobre o reino dos céus está próximo. E eu comecei a pensar que em toda a minha vida eu sempre imaginei que viria um tempo aonde aconteceria o reino dos céus, aonde a gente se depararia com o juízo final, e a gente se encontraria com Jesus de fato, e aí seria o reino dos céus, né? Ele ia assentar-se ao trono e a gente ia ter que ser julgado, né? Arrebatado, a gente ia subir para o céu ou ir para o inferno. E na verdade, hoje, orando com essa palavra, me veio que, né, a gente precisa se converter, e a gente precisa, sim, de fato, anunciar que o reino do céu está próximo. Mas ele não está próximo de acontecer, ele está próximo de mim, está próximo de você. O reino dos céus é a realidade daquele que se converte, daquele que busca Jesus, daquele que se aproxima de Deus. E a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus, de Jesus, dos seus ensinamentos, daquilo que Ele deseja para a nossa vida, a gente se aproxima do reino dos céus. E aí sim o reino dos céus se torna próximo a nós, a nossa realidade, a nossa vida. Como você tem vivido isso? Você parou para pensar que, de fato, eu preciso me aproximar desse reino dos céus? Quantas vezes a gente vê em filmes aí, né, aqueles profetas no meio da praça, no meio do povo, dizendo, né, com cartaz ali, o reino dos céus está próximo, converta-se, converta-se. Né, e muitas vezes taxado de louco ali, né? E eu sempre pensei que justamente essa proximidade do reino dos céus era que estava próximo de acontecer o reino dos céus, né? E na verdade não. O reino do céu está próximo de nós a partir do momento que a gente busca a nossa conversão. A gente se aproxima do reino dos céus. Hoje, Deus nos chama à missão, né?
E eu acho muito interessante isso porque ele começa ali dizendo que em vosso caminho anunciai. Aquilo que a gente faz, né, no nosso dia a dia precisa ter um pouco do anúncio de Deus. Primeiro para o nosso coração e depois as pessoas que estão ao nosso redor. Elas precisam ouvir, não na nossa voz, mas nos nossos atos, a vontade de Deus acontecer. E isso é anunciar no nosso caminho, nos nossos passos, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vive. E aí ele diz, né, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes e de graça deveis dar. Tudo aquilo que a gente recebe de graça, tudo aquilo que a gente recebe na graça, precisa ser redistribuído de alguma forma. E a gente precisa fazer isso com a nossa vida também, com o nosso viver. Se a pedida de hoje é para que a gente se converta de fato e se aproxime do reino dos céus, é porque a gente precisa dizer para o outro que o reino do céu pode estar mais próximo do que ele pensa. Ele só precisa mudar o caminho e se aproximar do reino dos céus. E muitas vezes na nossa vida, né, a gente tenta anunciar, a gente tenta dizer algo bom e a gente não é acolhido por isso. A gente é muitas vezes julgado, apontado, né? Ah, você aí, né, que vive na missa, que vive no acampamento, vive nos retiros por aí, vive fazendo coisas, né, que seria de pessoas muito boas e de repente eu vejo você discutindo, brigando na rua, né, fazendo coisas que não condizem com a tua realidade. Né? A gente é julgado, a gente é apontado, porque as pessoas esperam as nossas brechas, né, para dizer que a gente não vive aquilo que a gente muitas vezes propõe. E de fato a nossa vida é uma luta e a gente tem que assumir isso. A gente tem que buscar a nossa conversão diariamente, a gente tem que buscar se aproximar do reino dos céus diariamente. Mas julgar aquilo que a gente faz ou não cabe a Deus. E mais ainda, julgar essas pessoas ou esses lugares aonde não aceitam a palavra de Deus também é responsabilidade de Deus. Lá no versículo 14, Jesus ele fala claramente: se alguém não vos receber e nem escutar a vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade, sai daquele lugar, sacude a poeira dos vossos pés. E em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade, do que aquele lugar. Não cabe a nós julgar como as pessoas acolhem a palavra de Deus, mas que a gente possa, de fato, levar a palavra de Deus, independente dos julgamentos. Se ali não cair, é porque ali não é um lugar aonde essa palavra deve estar. É porque ali não é uma terra boa aonde você deve semear. Porque aonde as pessoas estão buscando de fato a conversão, buscando de fato voltar para Deus, esse é o lugar aonde devemos anunciar. Então não se entristeça, anuncie, mesmo quando não te ouvirem, entenda que este não é o lugar para aquilo que você disse, mas pode ter certeza que não é a tua responsabilidade julgar também, apontar, esse lugar não vale nada, né? Não é a gente que vai escolher isso. Deus, ele sabe, e ele vai olhar de fato aquilo que a gente faz de coração puro. Que nós nesse dia possamos buscar viver mais próximos do reino dos céus. O reino do céu está próximo, mas é eu quem devo me aproximar dele. Ele não está próximo simplesmente de acontecer.
Ele está e sempre esteve próximo de nós. Que nós possamos buscar essa proximidade no reino dos céus. Deus abençoe você, Deus abençoe o nosso dia, que você possa compartilhar um pouco dessa palavra a outras pessoas e assim evangelizar também. Curte esse vídeo, se inscreva no canal, mas se inscreva mesmo de verdade, para que você possa ouvir aí todas as palavras diárias, né, que nós vamos colocando aqui no Sinal de Esperança. Um grande abraço, fiquem com Deus.